Olá, irmãos, a paz de Deus. A palavra de hoje está lá no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o versículo 22. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia Sagrada, abra. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o versículo 22. Nós estaremos falando sobre a parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Eu tenho certeza que essa palavra falará ao teu coração de uma forma tremenda. Que essa palavra vai gerar na sua vida milagres extraordinários. A palavra de Deus hoje está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 adiante. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o versículo 22. Diz assim a palavra do nosso Deus, Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 22, diz assim: Jesus continuou a falar através das parábolas. E ele continuou falando: um homem tinha dois filhos. 12. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Então Jesus propõe essa parábola. Estava uma multidão em volta de Jesus e Jesus pregava através de parábola, fazendo comparativos de maneira no qual as pessoas conseguiam compreender o que ele estava dizendo, as coisas consoantes, as coisas do reino. Ele diz, Jesus conta essa parábola dizendo que um pai, ele tinha dois filhos, sendo que o filho mais novo pediu, dizendo que queria a parte da herança dele em vida, né? Queria a parte da herança que cabia a ele. Assim o pai repartiu as propriedades entre eles. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Então, o filho mais novo, ele pede para o pai a parte dele, a parte que cabia a ele dessa herança. O pai não questiona, o pai dá. Ele repartiu e deu a parte dele. Demorou um tempo depois dessa divisão, o filho mais novo, ele arrumou tudo. Ele arrumou as coisas dele e partiu. Ele foi para um lugar bem distante. O pai não impediu, o pai não obrigou ele a ficar, o pai não disse que ele tinha que ficar, o pai deixou ele ir. O pai entregou o que ele achava que era dele por direito e ele foi. Deus, ele não nos impede de fazer as nossas burrices, de tomar as nossas decisões inconsequentes. Ele nos alerta acerca de tais decisões, acerca do que irá acontecer. Muitas e muitas vezes nós não queremos ouvir. Muitas vezes Deus tem dito, não é desse jeito, não é da tua forma, não é da tua maneira, não é, e você continua. Você não escuta o teu pai. Você não escuta o que Deus está falando contigo. Você não dá ouvidos o que ele tem falado, o que ele tem te alertado. Ele tenta abrir os teus olhos, os teus ouvidos e você não consegue ouvir. Muitas vezes a tua mãe tem falado, teu pai tem falado, os irmãos da igreja têm falado, o pastor tem falado. E você mesmo assim decide partir. E partir para onde? Para longe. Para longe. Ele foi, como diz aqui na palavra, ele foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. É impossível viver bem longe do Senhor. Impossível. É impossível viver longe do Pai. É impossível. Você não vive, você sobrevive. Deus, ele dá um tempo, dá. Tem pessoas que falam assim, eu me afastei da casa do Pai. Tô vivendo. Tô aí coxinho, tô despedaçando, o negócio tá até bom. Continue.
vivendo irresponsavelmente. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, ele gastou tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Então, ele viveu irresponsavelmente, longe de Deus, gastou tudo o que ele tinha herdado de herança. Quer dizer o quê? O que você planta dentro da casa do Senhor é seu. Todas as campanhas, todas as orações, todos os propósitos colocados no altar. Mesmo você longe do Pai, você colhe. Durante um período da tua vida, você vai colhendo tudo o que você entregou no altar. Tem pessoas que só conseguem sentir a consequência do afastamento do Pai depois de 1, 2, 3 anos, sabe por quê? Porque ele ainda está colhendo os benefícios daquilo que ele plantou no altar, daquilo que ele fez em obediência a Deus no período que ele estava na casa do Pai. Ele está colhendo os benefícios ainda, então não consegue sentir. No primeiro ano, muitas vezes no segundo ano não consegue, porque ele está colhendo ainda os benefícios no qual ele plantou quando ele estava na casa do Pai. Então você vai recebendo e muitas vezes você pensa, não, tá tudo certo, tá tudo bem, nada tá acontecendo sim, você está gastando tudo o que você semeou, porque Deus está te dando o que você semeou quando você estava ainda na casa do Pai. Até você começar a colher as coisas que você começou a plantar quando você saiu da presença do Pai, da casa do Pai. E foi com o filho pródigo exatamente isso. Ele passou um período ali gastando, ele passou um período esbanjando, ele passou um período no qual ele achava que estava tudo certo. Foi o período que ele ainda tinha a herança. É esse período que quando você está longe do Pai, você acha que está tudo certo. Porque você ainda está colhendo o que você plantou quando você estava na casa do Pai. Mas um dia essa colheita de bênção do altar acaba. E quando ela acabar, aí o negócio fica complicado. Isso varia de vida para vida. Eu já vi pessoas que colheu, que plantou no altar durante 2 anos, durante 1 ano, durante 6 meses. Depois, minha filha, só foi ladeira abaixo. Só foi ladeira abaixo. Então, aconteceu exatamente isso com esse filho pródigo. Amém? Ele esbanjou, ele gastou quando ele ainda estava usufruindo daquela herança, daqueles benefícios. Depois veio uma grande fome naquela terra. E ele passou uma grande necessidade. Porque quando, e ela vem, a fome vem, a escassez vem, a necessidade vem, aí você lembra de quem? Do Pai. Aí você lembra. Versículo 15 diz: por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, no emprego, o que mandou para o seu campo, ele foi para o campo, a fim de cuidar de porcos. Foi o emprego que ele encontrou naquela situação que ele estava vivendo, para cuidar dos porcos. Versículo 16. Ele desejava encher o estômago com a lavagem dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. A fome era tão grande que ele sentia vontade de comer as comidas do porcos. Imagina o nível de necessidade. Quem nós somos sem Deus? Não somos nada. O que nós conseguimos desobedecendo a Deus? Se afastando dele, indo para longe dele. É exatamente isso. Deus está falando contigo, não está? Deus está tocando profundamente no teu coração. Deus está dizendo, volta, enquanto ainda é tempo. Se aproxime de novo, enquanto ainda é tempo. Versículo 16 diz, ele quem? Filho mais novo, filho pródigo. Ele desejava encher o estômago com as comidas dos porcos. Versículo 17 diz, caindo em si, porque quando a pessoa está longe de Deus, ela está fora de si. Totalmente fora de si. Quando você está longe de Deus, quando você está na desobediência, quando você está na rebeldia, você está fora de si.
totalmente fora de si. Ele caiu em si e ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo? Meu pai trata tão bem os empregados. Eles têm comida de sobra e eu aqui estou empregado nessa fazenda. Estou passando fome, não tenho comida. Ele lembrou do pai. Ele lembrou do pai quando perdeu. Muitas pessoas só lembram de Deus quando perde, porque não dão valor quando tem, porque não valoriza quando tem. Tem pessoas que só dá valor às coisas do Senhor quando perde a oportunidade de louvar, aí dá valor. Ah, como eu queria louvar agora que você quer, porque não estão te dando oportunidade. Ah, como eu queria pregar quando você tinha oportunidade, você não pregava. Ah, como eu queria estar na casa do pai. Ah, quando você estava, você não valorizava. Tem pessoas que só dá valor quando perde. Só vê a utilidade quando não tem mais. É a mesma coisa, você tem 5 dedos dessa mão. Se você perde um dedo, quando você está com os 5, muitas vezes você não dá valor. Ah, só é um dedo, só é mais um dedo. Mas experimente perder um deles para você ver. Vai te fazer uma falta terrível. Vai te fazer falta, mas só vai te fazer falta. Você só vai entender a importância quando você perde. Você só vai entender a importância quando você perde. Não faça isso. Valorize agora. Seja grato a Deus agora. Agradeça a Deus por tudo agora. Não espere a tempestade. Não espere a luta. Não espere. Agradeça a Deus. Agradeça, agradeça, agradeça. Versículo 17. Vamos ler novamente? Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Versículo 18, o filho pródigo dizendo: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Versículo 19, então ele reconhece. Ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu errei. Eu pequei. E eu preciso de quem? Dele. Ele reconhece. Há um reconhecimento que ele errou. Há um reconhecimento que ele precisa. Muitas vezes você precisa enfrentar a miséria, a escassez, perder tudo, para entender que você está errado, que você precisa de Deus. Que não é você que manda em nada, mas quem manda em tudo é Deus. Quem está no controle não é você, quem está no controle é Deus. Muitas vezes você precisa passar por certas situações para você entender isso. Mas tem pessoas que nem passando conseguem. Nem passando conseguem. Aí ele diz, porém, versículo 18, porém eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele volta para a casa do pai, não querendo ser filho, não. Ele volta querendo ser pelo menos empregado. Pelo menos empregado. Ele falou: pai, você não precisa me chamar de filho, não, porque eu pequei contra o Senhor. Mas pelo menos me deixa ficar aqui, porque aqui tem comida. Aqui tem cuidados. Aqui tem renovo, aqui tem paz, aqui tem vida. Me deixa ficar aqui. Ele reconhece que ele errou. Ele reconhece que ele pecou. E ele volta. Reconheça. Reconheça que você precisa de Deus enquanto ainda há tempo. Volte. Ah, mas eu tenho vergonha de voltar, meu filho. Vergonha de ficar onde você está. Lembra, não foi o pai que foi atrás do filho, não. Foi o filho que veio atrás do pai, porque quem quis sair? Não foi o pai que mandou ele embora, não foi o pai que expulsou ele. Ele quis ir embora por conta própria. Então, quem vai embora é quem tem que decidir voltar. O pai não foi lá buscar, não.
Tem pessoa dizendo, mas o pastor não vem atrás da ovelhinha perdida. Existe a ovelha perdida e existe o filho pródigo. Ovelha perdida está desnorteada, não sabe o que está fazendo e onde está indo. Não foi decisão própria. Agora, filho pródigo não. Filho pródigo foi embora porque ele quis. Foi decisão dele. Ele estava fora de si? Estava. Quando ele voltou para si, ele viu a burrada que ele tinha feito. E ele decide voltar. Decida você também voltar. Decida também voltar. Reconhecendo que você pecou, que você errou e que você não é digno mais de ser chamado filho. Não se afaste do pai porque você errou, mas se aproxime dele, reconhecendo o seu erro. Reconhecendo o seu erro. Ele diz, versículo 19, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, para seu pai, e seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e o beijou. O pai viu ele ainda de longe, lá apontando no caminho. Imagina a felicidade desse pai. Ele viu ele de longe, ele correu ao encontro dele, abraçou ele e o beijou. Esse é o meu Deus. Ele nos recebe de volta. Nós muitas